Bom dia amigos, bom dia meus irmãos, como que estão vocês? Graças a Deus, mais uma sexta-feira, graças a Deus, chegamos aí a mais um final de semana, chegamos mais aí a uma sexta-feira e logo chegamos ao nosso devocional, que eu aguardo com ansiedade esse dia sim, aguardo com ansiedade esse momento, que a gente tem aí de poucos minutos, né? Alguns minutinhos ali onde a gente pode podemos aprender um pouquinho a respeito do que diz o texto bíblico e trazer para a nossa vida alguma reflexão, a fim de que, tanto para mim quanto para você, tenhamos aí crescimento, tenhamos aí um aprendizado, né? E isso aí termina sendo muito bom, importante. Enquanto a vida, sempre há a perspectiva de aprender algo, né? Tem alguém que diz, que eu não lembro quem, deveria ter até anotado, mas me ocorreu agora, que ele diz que o nosso fim é quando nós acreditamos que nós não tenhamos mais nada para aprender. Chegamos ao fim do poço, quando olhando para a nossa vida e as nossas experiências, a gente acha que está tudo resolvido, não tem mais nada para aprender. Aprendi tudo e aí é ladeira abaixo, aí é só ladeira abaixo, porque todos os dias nós temos algo para ser acrescentado em nossa vida, em nosso conhecimento. E ter essa ideia, ter esse pensamento ou ter essa visão, né, essa compreensão das coisas é extremamente importante para que a gente continue crescendo, continue aprendendo e continue muitas vezes revendo conceitos daquilo que nós já tínhamos até visto anteriormente, mas com o tempo nós nos esquecemos deles. O tempo passa, nós nos esquecemos de algumas coisas, aplicamos de forma diferente, e aplicando de forma diferente temos resultados também controversos. Então é importante sim lembrarmos de algumas coisas, né? A Melzinha tá levantando aqui, ela estava deitada aqui do meu lado. Está deitada, né? E aí levantou agora um pouquinho. Hoje talvez apareça aí um som de um helicóptero, mas como eu faço ao vivo, o nosso encontro ele é ao vivo, ele não é editado. Todos os defeitos, todas as deficiências, elas aparecem. E hoje tem um helicóptero rodando a região aqui. Não sei o que aconteceu, mas ele está rodando aí já tem bem uns 20 minutos. Talvez apareça no áudio aí, tá bom? Hoje nós vamos falar de maturidade. Sim, assunto nós já falamos aqui, sim. Já falamos e nós vamos relembrar algumas coisas, relembrar o que foi dito. E quem sabe não é tempo também de nós nos reavaliarmos quanto à nossa maturidade. E o que é maturidade? É o estado ou condição de alguma estrutura, de uma função, de um organismo como o nosso humano, que já está num estágio adulto, quando está em condição de plenitude, já tem saber, já é hábil, já adquiriu esse saber, já adquiriu a habilidade. E o que isso é importante, né? Porque durante a vida existe esse processo, né? Do nascimento à idade madura, à velhice, tudo isso vem num processo e vem crescendo. Enquanto crianças, somos cuidados pelos nossos pais e devagarzinho, né? Aprendendo com a vida, nós vamos nos tornando mais independentes, e chegamos ao ponto agora de fazer o inverso das coisas. Aquele que era cuidado pelos pais se tornam pais e agora cuidam de seus filhos. Isso é num ciclo virtuoso. Não necessariamente seja sempre assim, né? A gente não tem isso como uma verdade absoluta. Os cuidados passam a ser cuidadores de seus filhos, mas é o comum, né? Ou é o normal. As exceções existem, mas mesmo aqueles que não geram filhos, de alguma forma também são cuidadores ou de seus pais
ou cuidadores de si mesmo, independentes quando na fase adulta. Então, essa questão do crescimento é uma característica importante da maturidade. Agora, a falta de maturidade, ela traz muitos problemas, né? Muitos problemas. Tanto na área familiar, no trabalho, a família, o trabalho, igreja, sociedade. Hoje vivemos uma geração que ela não quer crescer. Isso é falado em todos os lugares. Homens, mulheres de 30 anos de idade não querem crescer, não querem amadurecer, querem viver suas vidas dentro da casa de seus pais. Como se isso não fosse um problema, porque na realidade mostra que ele não está disposto a viver maturidade. Ele não atingiu um ponto onde agora ele tem que passa para o outro estágio, de ser cuidado para ser cuidador. Ele continua na dependência daquilo que os pais são, né? E isso é muito, muito difícil, porque ele perde parte da vida dele, não permitindo que seus pais vivam a outra fase da vida dos pais. Exemplo, nos Estados Unidos a cultura é de que os filhos com 15, 16 anos, eles começam já a serem preparados para terem vida própria. Vão estudar fora, a faculdade já não é próximo de casa, já é mais longe, tem as férias onde eles são colocados para treinar a sua subsistência, a andarem com as suas próprias pernas, serem responsáveis por si. É da cultura deles. Mas também na natureza nós encontramos animais que preparam seus filhos em determinado tempo, e é sempre dentro de cada espécie, é dentro daquele tempo. Os filhos saem e vão ter vida própria e vão se cuidar, porque já atingiram a maturidade, já sabem caçar sozinhos, já sabem se proteger sozinhos, porque atingiram a maturidade. Essa geração humana já é mais difícil. Ensinaram os filhos que os filhos precisam dos pais em todo o tempo, até terminar a faculdade, por exemplo. Melhor, até terminarem os estudos. E aí o filho faz 2 faculdades, ele sai de casa com 30 anos. Né? Aí o filho não estuda, mas também não tem um bom trabalho, então ele permanece em casa e ele fica na dependência dos pais. Quem perde? Os dois. Ele porque não cresce, ele porque não amadurece, ele porque é incapaz de se manter sozinho. E os pais perdem porque chega a hora em que os pais também precisam agora descansar do labor da criação. Tá me entendendo? É hora dos pais agora usufruírem ou descansarem para que a sua velhice também seja um pouco mais digna, seja um pouco mais apropriada, que ele desfrute um pouco já dessa idade onde ele já não tem mais tanta energia para ficar cuidando de filho. Um homem ou uma mulher com 60 anos de idade não tem mais energia para estar pajeando o filho de 30 anos, como se fosse uma criança de 15 anos. Então erramos nessa geração quando os pais não permitem o amadurecimento dos seus filhos, não permitem que seus filhos cheguem a um nível de maturidade importante. Erramos quando os filhos, olhando para os pais, continuam achando que seus pais são devedores deste cuidado até a idade que for. Né? Temos exemplos aí de pessoas com 25, 30 anos e dizem claramente, abertamente, que o pai tem obrigação ainda de cuidá-lo, de mantê-lo, de dar a ele todo tipo de suporte, quando na verdade com 25, 30 anos ele já deveria ter entendido que já era a hora de ele andar com as próprias pernas e se preparar para lá na frente ser cuidador dos seus filhos, ser cuidador da velhice dos seus pais, assim como o texto bíblico nos ensina, né? Que os filhos cuidarão dos seus pais idosos. E assim que a gente vê e percebe, quando a maturidade, ela começa a ser, a falta da maturidade começa a ser um problema para a vida daqueles. Nesse aspecto de filhos,
é muito importante. Quando as pessoas também imaturas têm seus relacionamentos, mas também não crescem no ambiente familiar. Quantas pessoas casam e continuam na dependência dos seus pais? Se o pai e a mãe morrer, ele morre junto. Porque apesar de ele ter formado a sua família, aqui na sua cabeça, aqui no seu entendimento, ele ainda não aprendeu que agora é ele que precisa ser responsável por aquilo que ele produz. Ele precisa ser responsável pela nova estrutura, pela esposa que adquiriu, pelos filhos que venham a ter ou que já os têm. É ele que corre atrás. Eu me lembro que quando eu dava aula em CFC, foram 10 anos dando aula em CFC, e a gente tinha uma turminha lá sempre de 18 a 30 anos, mas a grande maioria da galera era 18 anos, 19 anos. E eu dizia para eles, no CFC, dando aula de CFC, quando a gente falava de cidadania, eu falava para eles, olha, olhe para o seu pai como uma grande escada. Sim, pensa assim, numa escada com os degraus e o corrimão. O que é isso? Seus pais, a vida está impressa ali. A escada é a vida. Os degraus da escada que você tem que subir ou você vai descer é a vida. É a sua história de vida. Quem são seus pais nessa figura? Nessa figura, os pais são corrimão. Que você, numa necessidade, num desequilíbrio, você pode segurar no corrimão, se apoiar no corrimão, e você sair daquela condição, se equilibrar de novo, sair da condição de desequilíbrio e voltar a caminhar e subir a sua escada da vida de forma independente. Pai e mãe, então, não são os degraus que você vai pisando em cima deles para subir na vida, ou para se manter na vida. Pai e mãe é o corrimão, onde gera equilíbrio diante da sua necessidade. E isso eu explicava muito para os meninos e para as meninas no CFC. E a gente encontra essa questão da imaturidade de forma muito comum hoje nos ambientes por onde nós passamos. Os benefícios de buscar a maturidade, os benefícios de entender a necessidade de amadurecer para a vida. Amadurecer para a vida é olhar para a vida com um olhar claro e entender de fato isso que eu estou falando agora. É olhar para a vida e entender quais são as nossas responsabilidades diante dela. Aquilo que é só nosso, não tem mais a ver com ninguém. Sim? Eu tenho hoje família, constitui família, tenho filhos, tive meus pais, mas houve um tempo em que, olhando para a minha história, eu falei, opa, daqui para frente eu ando sozinho. Ando bem ou ando mal, mas eu ando sozinho. Por onde eu vou trilhar, eu tenho que trilhar sozinho. É eu que tenho que construir essa história. Entendeu? É eu que preciso construir essa história. A história dos meus pais já foram construídas. Já está construída. É eles que fizeram. Então, a maturidade, primeiro, ela nos traz compreensão da vida. Quando eu não compreendo a vida como ela é, me falta maturidade, eu estou infantilizado. Maturidade muda a nossa visão, o nosso conceito, a nossa responsabilidade diante das coisas. A maturidade passa a permitir que nós vejamos como é cada parte da nossa vida e qual é a nossa responsabilidade dentro dela, diante dela. A maturidade muda nossas decisões. Sim, a maturidade muda nossas decisões. A pessoa que já está madura, né, ela pensa muito nas decisões que toma, a fim de não comprometer a vida dos outros. Eu quero muito comprar um carro, então eu vou pedir o carro, pedir para alguém fazer um financiamento para mim. Quando você é imaturo, você vai atrás de pessoas e pede, sem problema nenhum. Mas quando você já é maduro, que você já tem visão da vida e que você já compreende as coisas, dificilmente você vai pedir para alguém fazer um financiamento para você. Você vai primeiro gerar uma condição para que você faça no seu nome.
ou você sabendo que não pode ter aquilo, você não comprará aquilo naquele momento. Isso é maturidade. Maturidade. A maturidade muda as nossas decisões. Olha o exemplo que eu dei, né? Já mudou a decisão. Eu queria fazer um empréstimo em nome de alguém, ou já não vou fazer mais, porque eu não quero comprometer as pessoas em função de uma necessidade minha. E lembra que eu estou falando de uma necessidade que nem sempre ela é emergencial. Sim? Não estou falando das emergências da vida, porque nas emergências da vida Deus prepara pessoas para nos ajudar. Sim? Nas emergências da vida, Deus prepara pessoas para nos ajudar. Ô, meu irmão, Marcos, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um abraço aí, o pessoal da Dona Mercedes. Um abraço. Pessoal de Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe. A maturidade nos torna leves. Sim, maturidade nos torna leve, a gente não torna, não é peso para ninguém. Você que é filho, 25, 30 anos de idade, morando na casa do seu pai, você é um peso. Você que não se ajeita nas suas contas e você vive pegando o dinheiro dos outros emprestados, você é um peso, você é pesado. Você que durante toda a sua vida você está dependente de realização de outras pessoas, você é pesado. Você precisa rever conceitos, rever atitudes e crescer. Ah, mas William, todo mundo passa por isso. Sim, eu não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Até a nossa estrutura educacional permite que seja assim. Nós passamos por dificuldades e recorremos muito às outras pessoas. Muito, muito. Aos nossos pais, muito. Mas chega uma hora que isso precisa parar. Se você fazia isso quando você tinha 20 anos de idade, perfeito. É 20 anos de idade, é época de crescimento. Mas se você continua fazendo isso com 40, então você ainda não cresceu, você precisa amadurecer. Sim, você precisa amadurecer. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo escreve assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é um ensinamento fantástico para a nossa vida. E ele explica isso com uma clareza que fica difícil até a gente ficar especulando que Paulo já disse. Olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. E eu pensava como menino. O problema nosso, às vezes, é que adultos já, homens feitos, mulher feita, ainda fica pensando, agindo como menino, como menina, sem permitir e sem entender que é necessário amadurecer. Passou o tempo de ser menino, você já tem 25, você já tem 30 anos de idade, você tem 35 anos de idade, você já tem 50 anos de idade e continua fazendo coisas como um menino, uma menina. Então, passou o tempo de deixar para trás as coisas de menino e agora fazer como Paulo. Se eu deixei para trás as coisas de menino, foi quando? Quando ele se tornou homem, quando ele amadureceu, quando ele entendeu que precisava parar de agir de forma infantilizada e agir agora de forma madura, de forma adequada. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora não, me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É muito importante amadurecer com as nossas experiências. É muito importante amadurecer com as nossas experiências. Nem sempre, porque eu fiz assim durante um período da vida, eu faço assim até o final da vida. Eu preciso aprender com o início da minha vida, os passos que eu dei, por os caminhos por onde eu andei, amadurecer, crescer e transformar, de forma que nós possamos, na nossa idade madura, nós podemos usufruirmos dos benefícios desse aprendizado, desse amadurecimento. A compreensão que a maturidade nos traz é a de seguir
a de conseguir se posicionar diante das situações e demandas do nosso dia a dia, compreender a necessidade de mudar e decidir pela mudança em nosso comportamento. Algumas vezes o problema não é o outro, é eu que preciso mudar. É muito importante entender isso, porque outras pessoas dizem assim, eu faço isso desde quando eu era jovem, eu sou assim desde quando eu era menino. E a vida está aí para ensinar que a vida é cíclica, e como cíclica que ela é necessário então também nós fazermos ajustes nas nossas decisões, na nossa forma de viver, de forma que a gente também consiga viver mais e viver melhor. A compreensão de que a maturidade nos traz é a de conseguir se posicionar diante das situações e demandas do nosso dia a dia, compreender a necessidade de mudar e decidir pela mudança em nosso comportamento. Algumas vezes o problema não é o outro, eu preciso mudar. A imaturidade responsabiliza terceiros. Todas as vezes que diante dos problemas da sua vida, você sempre achar um culpado para aquilo, achar que alguém tem responsabilidade e só esse alguém é que tem, cuidado. A imaturidade está rondando aí o teu coração e o teu pensamento. Somos nós responsáveis também por aquilo que nós praticamos. Somos nós responsáveis também por aquilo que nós fazemos. Provérbios 16, no versículo 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quando Salomão escreve esse texto, e logo me vem à mente o seguinte entendimento: o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina. Se está dando errado, se deu errado, e se você sofre muito para realizar aquilo que o seu coração deseja, se você sofre muito para as conquistas que você tanto deseja, é porque alguma coisa está divergente entre aquilo que o Senhor determinou para os seus passos e os passos que você escolheu dar. A nossa imaturidade nos leva a andar longe dos caminhos por onde o Senhor preparou, por onde o Senhor desenhou, ou que o Senhor determinou que nós andássemos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, é interessante que o plano que esteja em nosso coração esteja de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado, porque assim nós descansaremos e aí nós não sofreremos, nós com certeza teremos uma vida mais próxima, maturidade, entender qual é a vontade também de Deus. 2. A visão madura com maturidade enxerga através das lentes da vida e sabe onde quer chegar e quais são os caminhos seguros. A maturidade faz com que nós percebamos já de antemão qual é o resultado de caminhar por ali. E aí é muito importante que tiremos de nós essa questão muitas vezes emocional, né? Que nos levam a decidir num rompante, nos levam a tomar decisões baseadas simplesmente nos nossos sentimentos, mas não permite que nós olhemos de forma criteriosa para a situação, avaliar e decidir de uma maneira séria: olha, devo ou não andar por este caminho. Maturidade nos traz boa visão. Provérbios 12:11, as decisões de alguém maduro, terceiro, as decisões de alguém maduro têm objetivos claros, têm direção, têm avaliação de risco e têm avaliação daquilo que irá comprometer. Irmãos, amigos, prestem muita atenção nisso. É muito importante saber se nossas decisões comprometem ou não as outras pessoas. É muito importante saber se as nossas decisões elas agregam valor não só a mim, mas ao todo ou não. Porque se a minha decisão, a decisão de fazer algo, a decisão de uma caminhada, ela atrapalha o andamento da minha família, essa decisão já não é boa.
Essa decisão precisa ser revista, ou a forma de fazer precisa ser revista. Se a decisão que eu tomar, ela me agrada individualmente, mas ela afeta a comunidade que eu faço parte, ela prejudica a comunidade que eu tenho relacionamento, a minha decisão está errada. A minha decisão, ela precisa ser reavaliada. Se a minha decisão, por mais adequada que pareça ser, ela traz tristeza para as pessoas que fazem parte do meu convívio, a minha decisão está errada. Eu preciso reavaliar a minha decisão. As decisões de alguém maduro têm objetivos claros, têm direção e têm avaliação de risco, tem avaliação daquilo que irá comprometer. Nem sempre vai valer a pena passar por cima de todos. Eu vou passar por cima de todos porque é assim que eu acredito, é assim que eu penso, é assim que eu quero. Não. A maturidade, ela nos traz preservação. Não é que também não exista a possibilidade e às vezes a necessidade de uma decisão firme. O problema é que todas as decisões que eu tomo podem ser firmes e podem estar trazendo prejuízos. E aí eu não estou sendo maduro, eu estou sendo um egoísta, eu estou sendo aquele que não tem visão de coletivo, não tem visão de preservação desse coletivo. É a minha vontade que importa, é a minha vontade que impera, é desse jeito que eu vou fazer. Qual é o resultado que você quer? Afastamento e distanciamento. E tristeza, porque você compromete também aqueles que estão ao seu lado. Você não fez a avaliação daquilo que a sua atitude traz de comprometimento. Provérbios 12, 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. A leveza de alguém com maturidade é o resultado. Ele não é pesado para ninguém. Essa frase é legal. A leveza de alguém com maturidade é o resultado que ele produz. Ele não é pesado para ninguém. Isso é muito bom. É muito bom entendermos que quando chegamos nesse processo, nesse ponto da nossa vida, onde entendemos a necessidade de sermos maduros, logo, primeira consequência, deixamos de ser um peso para ninguém. Deixo de ser eu, William, deixo de ser um peso dentro da minha casa, porque minhas decisões não trazem sofrimento à minha casa. Deixo de ser um peso na minha igreja, porque as minhas decisões não trazem mais comprometimento para a minha congregação. Eu deixo de ser um peso para a sociedade, porque as minhas atitudes não comprometem mais essa sociedade. Ou seja, quando eu tomo a decisão certa, de forma madura, eu só passo então a viver crescimento. Eu só passo a viver então momentos onde eu tenho até mais tempo, eu tenho melhores condições de buscar realizações, porque as minhas decisões são maduras e elas não geram sofrimento a ninguém. Não geram peso a ninguém. Então Provérbios 12, 11 está lá. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias, esse não tem juízo. Ou seja, cabeça no lugar, pensa, repensa, reavalia, reestrutura. Pensa aí, estou com 40 anos de idade, estou com 50 anos de idade, o que eu tenho feito, como é que eu tenho feito, quais são os resultados que eu ainda desejo alcançar, por quais caminhos eu vou transitar, por quais caminhos eu vou andar, mas de forma que eu me fique bem, mas que aqueles que estão ao meu lado também estejam bem. A igreja que eu faço parte esteja bem, o trabalho, meus amigos no trabalho também estejam bem, em função daquilo que eu decidi. E lembre-se que muitas vezes, para que as outras pessoas, para que não sejamos pesados para ninguém, muitas vezes nós somos obrigados a abrir mão de algumas coisas que seriam um problema lá na frente. Fique atento a isso. A maturidade nos torna pessoas mais leves. A maturidade nos leva a sermos pessoas mais tranquilas.
A maturidade não aceita ser peso para ninguém, e sim conforto. O mínimo que se tem de alguém maduro é a tranquilidade de que, se ele precisar de algo, é porque realmente aconteceu um verdadeiro desastre. É assim. Quando nós convivemos com pessoas maduras, nós sabemos que se ele vier a nós, é porque algo muito importante aconteceu. Porque a história dele mostra que ele sempre é uma pessoa, ele sempre foi uma pessoa de boas decisões, uma pessoa equilibrada, madura, preparada para a vida. Não é como aquele que toda vez que aparece ele está com um problema, mas por quê? Quando você vai ver a história, ele agiu como um menino, ele agiu como uma criança, e o resultado foi ruim. Comprometeu ele, a família, e comprometeu os que estão ao seu entorno. É sabido que a maturidade é um processo. Começa na infância e vai até a fase adulta, até a velhice. Aliás, a gente vai amadurecendo enquanto há vida, né? Enquanto houver vida, nós estamos aí num processo de crescimento, num processo de amadurecimento. O grande conflito é quando a idade avança, o tempo passa e continuamos a tomar decisões imaturas, comprometendo a família, a sociedade, comprometendo seus pares, esperando que sempre haverá alguém para socorrer. Sempre haverá alguém que possa nos ajudar, caso as nossas decisões não deem certo. Lembremos-nos sempre, o oposto de maturidade é infantilidade. Sejamos maduros. O tempo está passando. Meu amigo, que você possa fazer uma boa reflexão nessa manhã a respeito das suas atitudes, a respeito do tipo de vida que você tem levado, a respeito das decisões que você tem tomado, seja ela no âmbito do trabalho, seja ela no campo familiar, seja ela no campo da congregação que você congrega, da igreja que você vive, seja ela qual for, com relação aos seus filhos, com relação à tua vida. Pensa com cuidado. Não é porque eu, com 54 anos, em algum momento não possa tomar alguma atitude infantil. Pode acontecer sim. Mas se vier a acontecer, porque eu fui displicente no cuidado na tomada de decisão. Se vier a acontecer, é porque eu não fui cuidadoso na hora de tomar a decisão. Um homem com 54 anos já precisa estar maduro, já precisa estar, pelo menos, se não maduro de fato, mas precisa estar ciente de que as suas decisões precisam ser pensadas e repensadas várias vezes, a fim de olhar todas as possibilidades e perceber que não tem mais o direito de ser pesado para ninguém. De perceber que não tem mais o direito de ocupar as pessoas por decisões imaturas. Um homem com 54 anos, uma mulher com 54 anos, não tem mais o direito de estar diante da vida, trazendo problemas para as pessoas. Eu estou dando o meu exemplo com 54 anos, mas isso não quer dizer que seja só na idade de 54 anos, eu quero dizer que seja na idade da maturidade. A partir lá da sua juventude, é um processo de amadurecimento, e dentro desse processo você precisa aprender tudo isso que nós falamos agora nessa manhã. Que Deus te abençoe, que te dê um momento de reflexão e que isso possa trazer crescimento para a sua vida. Antes de orar, eu quero agradecer ainda. Hoje tivemos o pastor Paulo Roberto, que está assistindo. Deus te abençoe, pastor Paulo Roberto. Meu amigo Reinaldo, parceirão, meu irmãozão, desde a adolescência. Deus te abençoe. Grande abraço. O pastor Igor, ali da comunidade cristã da igreja Torre Forte, meu amigo. Deus te abençoe, pastor Igor. Tenho mais um irmão aqui que está assistindo comigo, mas eu não consegui ver quem é na imagem. Mas Deus te abençoe. Ele não colocou o nome dele aqui, e aí eu não consegui ver quem é. Mas Deus te abençoe. Deus te abençoe, você que está assistindo. Vamos orar? Senhor Deus de Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque vemos que o Senhor tem cuidado de nós, nos ensinando nessa manhã a respeito da necessidade de crescermos
e sermos maduros nas nossas decisões e principalmente aprendermos contigo. O teu ensinamento nos leva a sermos maduros, responsáveis, sermos donos, Senhor, somos donos sim dos nossos pensamentos, mas que os nossos pensamentos atrelados aos seus são pensamentos bons e boas decisões. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a melhorar. A esses que estão nos ouvindo, mas que ainda não entenderam, continuam sendo, Senhor, imaturos, o Senhor dê a graça para que haja entendimento e haja mudança, que haja, sim, crescimento e maturidade, que deixemos, então, de ser peso para as outras pessoas e possamos caminhar, Senhor, firmes, sustentados por Ti. Senhor, dá-nos um final de semana de paz, um final de semana de bênção, um final de semana cheio da Tua graça. Cobre-nos com o Teu sangue, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Senhor, esconda-nos do mal, protege-nos, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, e que em tudo o Seu nome seja glorificado. Recebe, Senhor, esse nosso período devocional como um culto a Ti, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê um final de semana abençoado, sim, Deus te dê um final de semana cheio da graça de Deus, que você possa usufruir, sim, dessa presença maravilhosa, que é a presença de Deus em nossas vidas. E teremos o nosso próximo devocional na sexta-feira que vem. Na próxima sexta-feira estaremos juntos, se Deus permitir, e Ele permitirá.